Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Nós já fizemos aqui boa parte dos nossos estudos, hoje nós já estamos na lição 37 e eu espero que essas lições estejam sendo úteis aí para você, na sua igreja, com o seu grupo, a sua turma aí na Escola Bíblica Dominical. Você possa estar compartilhando esse vídeo também com seus irmãos ou com os irmãos de outras igrejas batistas que você conhece aqui do estado de Minas, que estão usando a revista, para que esse material possa ser útil para eles também. Eu quero te lembrar que embaixo, aqui na descrição desse vídeo, você encontra os slides, os mesmos slides que eu vou usar nessa aula, você pode baixar aí para utilizar, fique à vontade para usar esse material aí na sua igreja. A gente fez esse material para que você possa realmente usar para tornar a aula mais dinâmica aí junto com a sua turma, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo A Vitória sobre o Medo, estudo de número 37, com base no texto de 1 João, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18, A Vitória sobre o Medo. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Então, irmãos, agora que nós acabamos de ler o texto, vamos entender primeiro qual é o contexto da passagem que nós escolhemos como texto base dessa lição. Então, primeiro a gente vai analisar o contexto aqui desse fragmento, né, que nós escolhemos. No texto em questão, João descreve sobre a crisisfobia. O que significa isso? Crisisfobia é a junção de crises, que do grego seria juízo, tá certo? Na minha tradução aqui, eu li castigo, né? Mas pode ser que na sua tradução você tenha lido a palavra juízo. A palavra juízo, que aparece aqui no texto original, é crisisfobia. Crises, aliás. E fobia vem de phobos, que no grego significa medo. Então, dentro desse contexto, nós estamos vendo que João falando de um medo, e não é qualquer tipo de medo, não é, por exemplo, o medo de aranha, ele não está falando do medo de altura, ele não está falando do medo de cobra, ele está falando do medo do juízo, do castigo de Deus, do medo do julgamento, de que ao final desta vida Deus nos trará a juízo. No entanto, quem sente esse tipo de medo deve se lembrar do grande amor que Deus tem por nós e do sacrifício de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Então veja, o nosso contexto aqui na passagem, João se refere ao medo daquilo que seria para nós a pior coisa que pode acontecer ao homem. Vocês vão ver aí na introdução do nosso estudo, nós falamos sobre a possibilidade do medo de várias coisas, de diversas coisas. Em alguns casos até é um medo positivo, que é o medo da preservação da vida. Por exemplo, você vai fazer uma coisa e essa coisa é perigosa, é arriscada. Então, aquele medo, nesse caso, ele é positivo, porque ele faz com que você fique mais atento para não correr risco e acabar se machucando. Então, nesse sentido, o medo ele pode ser positivo, né? Uma criança, por exemplo, que tropeça ou que coloca a mão no objeto e acaba se machucando, ela vai aprender que ela não pode mais fazer aquilo. E, nesse caso, o medo para ela é positivo, porque vai preservar a vida. Porém, em alguns casos, o medo ele acaba se tornando algo tão contínuo na vida de uma pessoa, tão intenso também, além de contínuo, intenso, que ele termina por paralisar a pessoa. Então, a pessoa não consegue fazer as coisas. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está ali vendo televisão e passa lá no jornal uma opção de notícia de violência, de crime, de roubo, de assassinato,
e aquilo começa a fomentar dentro dela aquele medo, aquilo começa a se tornar tão intenso, que ela não consegue mais nem sair de casa direito. Ou se sair de casa, é 2V, né? Vai e volta rapidamente, porque ela tem medo de ficar na rua, e esse medo foi construído por causa desses pensamentos contínuos, intensos, né? Frequentes ali, impossibilitando a vida. Então, nesse caso, isso é também um tipo de medo. No texto em questão, João fala do medo que seria para nós a pior situação a acontecer, que é no dia do juízo nós recebermos de Deus a sentença justa, né? Embora ela seja justa, uma sentença condenatória por conta dos nossos pecados. Então, imagina, ao findar dessa vida, diante de Deus, formos condenados por Deus. Então, esse é o medo do qual João está trabalhando. Por isso essas duas palavras aí difíceis, né? Você viu que eu gaguejei aqui, você deve ter rido aí de mim, tá tudo certo, não tem problema não. São duas palavras difíceis, mas para você entender que João não está falando de qualquer medo, mas está falando do medo da punição e do castigo de Deus. Então, isso é importante para nós entendermos melhor esse estudo. Agora, qual é a grande ideia? Sempre lembrando que a grande ideia é o nosso porto, é o objetivo para onde a gente quer chegar com a nossa turma, aonde a gente espera que eles cheguem no final. A grande ideia desse nosso estudo é que a chave para vencermos o medo está no conhecimento do amor de Deus. Veja, conhecimento do amor de Deus, na certeza da sua presença conosco e na maturidade da vida cristã. Então, tem 3 elementos aí, perceba bem. O conhecimento do amor de Deus, a certeza da sua presença e a maturidade da vida cristã, que produz em nós confiança para enfrentarmos o desafio do dia a dia. Então, por todas essas razões, nós temos em Deus essa confiança, essa esperança, essa certeza que nós podemos enfrentar aquilo que nos coloca medo. Então, vamos olhar para a nossa lição. Talvez você esteja aí com o seu material, com a sua revista, para você acompanhar um pouco, que eu coloquei uma pérola aqui para você nesse texto, né? Pelo menos eu pretendo que isso seja uma pérola, algo de valor aí para você. Que dentre todas as coisas capazes de nos amedrontar, você já pensou que o medo do desconhecido é algo que sempre se repete ao longo da vida humana? O medo do desconhecido? Como assim, pastor? Olha só, veja que quando a gente é criança, esse medo do desconhecido, ele se revela pelo medo do escuro. Não era assim? Quando você era criança, você tinha medo de ir no quarto, né, pegar algum brinquedo se a luz estava apagada, ou ir no quintal, no fundo do quintal lá à noite. Às vezes tinha um quintal grande na parte de trás, aí você não, de noite que você não ia lá mesmo, porque tinha medo. Mas o que tinha no escuro? Você não sabe, e esse é o ponto. Era isso que colocava medo em você, o fato de você não saber. Então, o desconhecido ali se revelava, nesse caso, pelo medo do escuro. Depois a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, e na vida adulta, esse mesmo medo do desconhecido, ele continua em certas ocasiões. Por exemplo, no dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Aí o amanhã e as suas incertezas, muitas vezes trazem uma carga de medo intenso, às vezes contínuo, e que acaba, às vezes, resultando numa paralisia total. A gente vai envelhecendo e vai aprendendo que o medo do amanhã, ele não deve nos paralisar, porque, afinal de contas, aquilo que a gente imaginava que era um monstro, no fundo, era só uma sombra, né, refletida ali na parede. Não era algo assim tão terrível. Porém, mais velhos, esse mesmo medo do desconhecido, ele passa a se manifestar através do medo da morte. O que é que vai nos aguardar ao final dessa vida? Então, imagine que a gente está falando aqui também de uma pessoa que não seja crente, que não tenha certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, para essa pessoa, esse medo da morte também é algo muito terrível, a ponto de, às vezes, paralisar. Pense no ímpio, né, que tem medo de fazer absolutamente qualquer coisa na vida, porque ele não sabe se amanhã ele morrer, para onde ele vai, o que o aguarda. Em alguns casos, por conta do pecado, né, e da acusação de Satanás, vem aquele medo de que aquela pessoa será condenada e mandada para o inferno. Então, aquilo a apavora, o amedronta. Então, nesse caso, a gente consegue compreender melhor, observando isso, o texto de João.
quando João fala dessa relação nossa com o amor de Deus e com o conhecimento de Deus. Então, por isso que a estrutura, você vai ver a estrutura do nosso estudo, ficou em 3 tópicos distintos. O primeiro, o conhecimento do amor de Deus vence o medo. Como é que lembra que o início, o tema do nosso estudo é a vitória sobre o medo. Então, como é que eu venço o medo? Através do conhecimento do amor de Deus, eu venço o medo. Segundo, o permanecer no amor de Deus dá vitória sobre o medo. A presença do amor de Deus, o estar em Cristo Jesus, me dá vitória sobre o medo. E a maturidade cristã, que produz em mim confiança. Essa maturidade cristã, a vivência, a experiência da fé cristã, isso também produz em mim confiança e me dá vitória sobre o medo. Vamos analisar agora cada uma dessas etapas? Veja, o conhecimento do amor de Deus vence o medo. Como filhos de Deus, nós podemos confiar nesse amor acima de todas as coisas. Como está escrito lá no texto que nós lemos, conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Então veja que João começa a falar sobre o conhecimento que nós temos desse amor. Porque nós conhecemos a Deus. Ao conhecermos a Cristo, nós percebemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Veja que o ímpio não tem esse conhecimento, essa certeza. Os seus olhos, diz lá o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que os olhos do ímpio estão vendados. Então, eles não conseguem enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Mas para nós, que já enxergamos, para nós, que já fomos iluminados um dia pelo Espírito Santo, conseguimos enxergar a luz do Evangelho de Cristo. E o conhecimento que nós temos de Cristo nos revelou que há um Deus que ama, que cuida de nós, que nos guarda, que não nos criou e nos entregou à própria sorte, não, mas que continua a nos proteger e nos guardar ao longo de toda a nossa vida. Esse conhecimento de um Deus que é grande, de um Deus que é amoroso, de um Deus que tem planos de me fazer o bem, o conhecimento desse Deus produz em mim esse amor que me dá vitória sobre o medo. Então veja que eu coloquei aí na revista para você, que como se fôssemos nós não somos um produto do acaso, como se fôssemos um mero capricho da natureza. Nós passamos a compreender que nós fomos criados por Deus e que não apenas Deus nos criou como toda a vida existente, como também Ele mantém toda a vida. Assim como disse Jó, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso está lá em Jó 42, verso 2. Esse conhecimento de Deus ilumina o nosso entendimento e nos traz paz. Veja o que Russell Shedd disse sobre esse texto, que o amor é o antídoto para o temor. Olha que frase bacana aí para a gente poder guardar, e até memorizar. O amor é o antídoto para o medo. O medo que eu sinto pode ser vencido, existe um remédio para ele. E esse remédio é o amor de Cristo. O amor, onde há o amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece, o que é amplamente demonstrado pelos mártires da igreja. Do que o grande biblicista, Russell Shedd está falando aqui? Está falando daqueles episódios onde você sabe bem que os mártires da igreja, ali, nos primeiros séculos da história da fé cristã, eles foram levados, por exemplo, ao Coliseu para morrerem. Foram levados para o Coliseu para serem torturados, para serem dilacerados por feras, por leões, por tigres, de todo tipo, mas ainda assim, diante da morte, esses homens não temeram a morte, porque eles sabiam que ao final dessa vida, eles seriam recebidos por Deus na glória eterna, nas mansões celestiais. Então, esse conhecimento do amor de Deus foi o que fez com que aqueles homens superassem essas dificuldades diante do martírio. Esses grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram perigos terríveis pela sua fé em Deus e foram capazes de enfrentar o medo da morte por saberem que Deus os amava e os acolheria nos braços eternamente, caso o pior viesse a acontecer. E assim também vale para nós. Diante dos perigos, diante dos medos, dos temores, das incertezas, precisamos lembrar que temos um Deus que cuida de nós. E conhecer esse Deus nos dá vitória sobre o medo. Em segundo, eu vou
ser um pouco mais rápido agora aqui com vocês. Em segundo, ele fala sobre a permanência no amor de Deus que dá vitória sobre o medo. A consciência da presença de Deus em nós gera em nosso íntimo segurança. Segurança, pense nisso. A consciência da presença gera em nós segurança. Por isso que eu escolhi para você uma imagem que, para mim, me ensinou muito sobre esse assunto, né? Que é a imagem aqui de um homem com seu filho ali de mão dada, andando com ele. Deixa eu contar para você um testemunho pessoal, rapidinho. Certa vez o meu filho queria pegar uma coisa na cozinha, né? Eu tenho um filhinho, vai fazer 5 anos agora, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, vai fazer 5 anos, e ele queria pegar, eu não lembro direito o que era que ele queria pegar na cozinha, não lembro se era um objeto ou alguma coisa assim, um biscoito, alguma coisa, e ele não queria ir, porque como lá em casa o corredor até a cozinha é comprido, e lá atrás a cozinha estava as luzes apagadas, ele estava com medo de ir lá. E aí ele começou a me chamar, papai, vamos comigo. Eu falei, pode ir, não tem nada no escuro. Mas ele mesmo assim não ia, por causa do medo, como eu falei aqui, né? O medo do desconhecido. E aí eu peguei ele pela mão, falei, então vamos lá com o papai. Peguei ele pela mão e fui com ele até a cozinha. Antes mesmo de eu chegar na cozinha, ele já se antecipou, foi lá e pegou o que ele queria. E naquele momento, me veio à mente esse texto. Me veio à mente essa ideia que João retrata aqui no final do versículo 16, quando ele diz assim, Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Está falando de uma relação de permanência, eu permaneço aonde? Em Deus, e Deus em mim. Está falando dessa consciência da presença de Deus. Deus está ali comigo, Deus está aqui comigo. Ele se chama Emanuel, Deus conosco. Então, porque Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus comigo, eu não vou ter medo. Ele é o Deus que fala, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu estou contigo, como diz lá no livro de Isaías. Então, veja, aquele momento, esse texto fez todo sentido para mim. Por quê? O que deu coragem ao meu filho foi a consciência que ele teve ali, ainda que de modo inconsciente, mas ele teve consciência de que eu estava com ele. Estava com o meu pai. Então, se eu estou com o meu pai aqui, eu estou protegido, eu estou guardado. E é essa a ideia que eu quero que você guarde aí na sua mente. Por isso que eu dei esse exemplo para você. Se eu tenho essa convicção, essa consciência da presença de Deus, então eu não temo o mal, não temo o perigo, porque sei que Ele está comigo. Amém? E no terceiro, aqui, fala sobre a maturidade cristã que produz essa confiança. Nós começamos a vencer o mundo quando o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós de maneira a produzir essa confiança, essa certeza. Então, já que eu estou caminhando com Cristo há algum tempo e tenho em Cristo aprendido lições para a minha vida, tenho conhecido a cada dia mais, tenho conhecido e prosseguido em conhecer ao Senhor, tenho tido a cada dia mais essa convicção, essa certeza de que Deus está comigo. Essa maturidade me faz superar os temores do futuro, as incertezas do porvir. Eu vou dar de novo um exemplo que para mim isso fica muito claro e eu sei que essa história muita gente conhece, então eu sempre me recorro a esse exemplo, porque eu sei que se eu colocar ele para você agora, você vai lembrar e vai fixar essa ideia na sua cabeça. Quando Davi está diante de Golias, para enfrentar Golias, ele fala sobre a sua vivência, a sua experiência com Deus anterior. Ele fala assim, olha, Deus foi comigo, Saul. Está falando para o rei, né? Deus foi comigo, rei, quando eu fui contra o leão e contra o urso, quando eles vieram contra as ovelhas do meu pai. E esse Golias, ou seja, o futuro, o porvir, é algo que eu também posso vencer na confiança de que Deus está comigo. Percebe? Então, essa experiência passada de ter sido contra o leão e contra o urso fez com que Davi agora, diante do perigo futuro, ele tivesse confiança para enfrentar. Então, a maturidade cristã a que eu me refiro é essa, né? Na verdade, eu me refiro, não, última forma aqui, o texto, né? Porque o texto é que fala para nós isso. O texto diz assim, nisto, o amor, no versículo 17, o amor
é aperfeiçoado em nós. Há um aperfeiçoamento desse amor, para que tenhamos confiança no dia do juízo, ou seja, quando chegar ao findar dessa vida, eu tenho confiança de que eu não vou ser condenado. Pelo contrário, o amor de Cristo Jesus revelado na cruz do Calvário perdoa os meus pecados. Faz com que eu tenha confiança de que quando chegar nas mansões celestiais, eu não vou bater e a porta vai permanecer fechada, não. Ela se abrirá e o meu Senhor me receberá, como um pai recebe um filho a quem ama. Então, naquele dia, serei recebido pelo meu Senhor. Diferentemente das pessoas do mundo que vivem sem Deus, os crentes em Jesus têm a certeza de que ao chegar do seu último dia, vencerão a morte como ele venceu. Dessa maneira, enquanto o mundo se desespera pelo terror da morte, os discípulos de Jesus a enfrentam com confiança. E glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Por diante do perigo mortal, nós temos a convicção de que Deus nos guardará no grande dia. Isso é algo maravilhoso. Meu irmão, não sei se você já teve a oportunidade de ir no velório de alguém que seja crente e no velório de alguém que não seja um crente em Cristo Jesus. E já tive a oportunidade como pastor de participar de alguns desses momentos, inclusive tendo a responsabilidade de trazer a palavra. E é algo muito difícil, muito difícil. Independente da circunstância, é algo sempre difícil. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, é muito pior quando o falecido não era alguém crente no Senhor Jesus. É muito pior. Você vê o desespero das pessoas, a tristeza das pessoas, principalmente dos incrédulos que estão ali presentes, o quanto isso os abate, porque não há esperança. Não há esperança e não há a possibilidade agora de reverter o quadro. O que aconteceu, aconteceu e não tem mais o que se possa fazer por eles. Agora, é bem diferente quando você vai fazer um velório, vai chegar lá até para dar uma palavra e aquela pessoa que está sendo velada naquele dia era um irmão em Cristo, alguém de testemunho, alguém que tinha uma vida com Deus. E por mais que as pessoas ali fiquem tristes e a gente lamente pela perda, a gente ainda assim pode celebrar a convicção de que um dia nós estaremos juntos na eternidade. Então isso é algo maravilhoso. Como isso faz diferença? Essa vida cristã, essa maturidade cristã diante de uma situação como essa. Então, e isso vai dessa fé que vai crescendo dentro de nós e vai sendo aperfeiçoada, somos aperfeiçoados no amor. E ele diz assim, olha, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Vai sendo aperfeiçoado em nós até o ponto de quê? De ser eliminado. Porque o medo implica castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, aquele que ainda tem medo de ser condenado por Deus no último dia, ainda não foi aperfeiçoado no amor, por isso que teme. Bom, para as nossas considerações finais, quem vive em Cristo tem em Deus esperança, segurança e confiança. Veja que uma palavra-chave aí para cada um desses tópicos, para você ter assim uma clareza maior na hora de ministrar a sua aula. Esperança, segurança e confiança. Na certeza do amor de Deus. O discípulo de Jesus sabe que é amado e nesse amor tem poder para vencer o medo, vencer o pecado, vencer o mundo e no final vencer a morte. Amém? Glória a Deus por essa palavra, que você também, como discípulo de Jesus, tenha sido encorajado por essa palavra. Nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda, que está com as suas mãos aqui, de mãos dadas conosco, caminhando junto, que não nos deixará nos abater, nem quando chegar o dia de partir dessa vida. Está conosco em todo o tempo, que você também possa ser encorajado a vencer tudo aquilo que te coloca medo, tudo aquilo que te põe medo, que te amedronta, que no nome de Jesus você possa ser encorajado por esse amor e pela certeza de permanecer em Cristo Jesus. Tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero de coração que você possa ter acompanhado essa aula, que essa aula tenha sido bênção aí na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Grande abraço, tchau, tchau.
Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.